os nossos familiares, neste período, estão sintonizados conosco. Os nossos entes queridos, por causa desse momento forte no inconsciente coletivo e no inconsciente individual. Não é? Quando a gente retorna para a pátria espiritual, olha que eu ouvi isso de espíritos que eu tenho o maior respeito pelos trabalhos que eles desenvolveram aqui em planeta Terra. Espíritos que eu considero de luz, espíritos que eu sempre me mirei enquanto eles estavam encarnados aqui, sempre li seus livros e tive depois a felicidade de encontrá-los na pátria espiritual. Alguns deles eu encontrei aqui ainda encarnado, estive com eles, e outros eu só conheci na pátria espiritual. E até deles, inclusive deles, eu escutei. Não é? Porque é uma coisa que eu pergunto sempre. Qual foi o primeiro sentimento que você teve ao chegar no plano espiritual? E esses espíritos que eu acabei de me referir relatam para mim assim: Alô, o primeiro momento foi... Eu nem sabia direito onde estava, nem o que estava acontecendo. Não é? Eu senti um sentimento bom, uma leveza, um encontro comigo mesmo e com o divino. É difícil de explicar e traduzir. Eu vi isso de todos eles. Mas depois desse momento que esse êxtase passa, que esse êxtase passou, não é? Que eu vi que estava já na pátria espiritual, um sentimento muito forte que me marcou foi o arrependimento. É claro que eu vi isso, inclusive de espíritos que fizeram um grande trabalho, tiveram uma grande participação para a luz do planeta Terra, deixa a gente assim: fulano teve um arrependimento, meu Deus, e eu, né? Quantos eu vou ter quando chegar aqui? E espíritos que não aproveitaram muito sua encarnação, que ficaram mais voltados, ou aproveitaram, né? Ou aproveitaram mais para conhecer a matéria, os prazeres materiais, e isso deu a eles um apego à vida material muito grande. E quando chegam na pátria espiritual, eles relatam também esse arrependimento, né? Enfim, fato é que o arrependimento é um sentimento muito forte quando se chega ao plano espiritual. Uns se arrependem pela forma que tratou os filhos, outros se arrependem pelas traições que cometeram, outros se arrependem pela forma que viu e pensou o dinheiro em planeta Terra, não é? A forma que lidou com o tema dinheiro. Outros se arrependem com a forma que lidou com o tema político ou com o tema econômico. Enfim, fato é que o arrependimento é uma fase comum aos espíritos quando chegam no plano espiritual. E eu comecei a pesquisar, a querer entender melhor, né? Aprofundar aí, entender melhor o que é esse arrependimento. Porque às vezes aqui em planeta Terra a gente se arrepende de uma coisa e sofre, se arrepende e depois repete. Então o arrependimento para mim aqui no plano terreno sempre foi uma coisa também muito controversa, muito polêmica. Porque eu via pessoas fazerem coisas que relatavam, pediram perdão, se arrependeram daquilo que foi feito e depois estavam repetindo de novo, né? E no plano espiritual, a primeira coisa que eu descobri é que o arrependimento é uma passagem, o período do arrependimento é uma passagem muito profunda, muito séria. Gente, esse período de festa, não é? Ele se torna, na realidade, um tormento muito grande para muitas pessoas que estão no plano espiritual.
né, onde elas estão no mundo mais democrático, vamos colocar assim, né? Onde democrático nesse sentido, não no sentido político, né? No sentido da opinião, você ter livre opinião, livre pensamento, poder ser um livre pensador e respeitar naturalmente a sombra do outro, o limite do outro, nos intervalos de encarnação, a própria convivência com mentores espirituais, com os médicos, com os enfermeiros, com os mentores que estão ali para nos ajudar a encontrar algumas respostas, não é? O próprio convívio, você vê que, se você quiser transmitir um pensamento negativo para alguém, aquilo fica com você, a atmosfera não permite que o seu pensamento, a sua energia negativa vá ao outro, diferentemente daqui da esfera material. Você tem um pensamento negativo sobre alguém, você começa a passar mal, você pode até desmaiar. Se você estiver lá em projeção astral ou estiver em intervalo de encarnação, eu já cansei de ver isso acontecer. Não é? Diferentemente do umbral, não é assim, diferentemente do planeta Terra. O planeta Terra e o umbral é muito parecido sobre esse aspecto, tá? Da transmissão do pensamento negativo, do sentimento negativo, não é? Então, no plano espiritual, isso não acontece. Você não tem o direito de intervir no outro, né? Na vida, no viver, no ar que o outro respira. Então, esse é um período onde as festas estão acontecendo, aqui embaixo, as confraternizações, e os espíritos, muitos deles estão sofrendo. Olha o que aconteceu com meu neto, com meu bisneto. Eu fiz todo esse inferno na família, não é? Pessoas que infernizaram a família dos outros também, entendeu? Então, esse é um momento bem marcante para isso. Bem como para as pessoas que estão em confraternização, vivendo dentro da sua casa, com sua família, com seus amigos, não é? Representam para o plano espiritual, para as pessoas que estão nos seus intervalos de encarnação, uma esperança. E eles são convidados a ver esses lares, para eles terem uma noção da importância da paz, da importância do diálogo, né? Da desimportância do ódio. O ódio é extremamente desimportante, porque o ódio faz você pintar, desenhar uma pessoa muito pior do que ela é, não é? Bem como, às vezes, o amor iludido, o amor das ilusões faz a gente desenhar uma pessoa muito melhor do que ela é. Até para a gente mesmo, né? Quando está tomado pela energia do amor, do encantamento, não é? A gente olha e faz, nossa, e tal, e com o tempo a gente vai descobrindo que essa pessoa não é bem assim. Entendeu? Enfim. Né? Então, uma coisa assim que a gente pode melhorar, se a gente quiser melhorar, é quando a gente tiver as nossas brigas familiares, tentar não deixar o ódio penetrar. Em vez do ódio, longos diálogos, longas conversas para se buscar esclarecimento, buscar discernimento do que aconteceu. A gente vê isso no plano espiritual o tempo todo, gente. O tempo todo. Né? E aí nós estamos também vivendo aqui as guerras. Então eu vejo que o mesmo sentimento, nossa, eu estava na guerra, já ouvi muito de espíritos dizer, na época do nazismo, né? Eu estava ali, eu vivi num país onde o nazismo foi muito forte, eu nem me preocupava com aquilo, porque não era comigo, não era em mim, era lá longe, né? Eu gostava até de ler que os nazistas estavam certos para poder não ter que pensar
no que estava acontecendo ali tão perto de mim e que eu me omiti com tanta tranquilidade. Até muitas vezes falei mal. Não tem que matar as crianças nazistas, as crianças judias, tem que matar a criança nazista, tem que matar. Eu ficava nas duas discussões, não é? Não, tem que matar os nazistas todos, se isso me convinha, tem que matar os judeus todos, se isso me convinha. Eu já ouvi até isso no plano espiritual, de espíritos arrependidos, de diversas posturas com relação ao seu caráter, a sua posição no mundo, o seu momento, né, de levar no seu histórico espiritual o currículo de ser uma pessoa que propalou o ódio. Então, esse período de festas, até por sentirem a felicidade de outras famílias, de outros amigos, de outros grupos, essas pessoas ficam... Por que eu espalhei o ódio? Por que eu assumi essa postura? Por que eu quis esse lugar para mim no mundo? Por que eu ocupei essa cadeira?